O que seria um Jedi cinza? Esse conceito está na cabeça dos fãs há algum tempo e, às vezes, ele reaparece para poder definir Jedi que estão bombando nas mídias, né? A gente teve, por exemplo, Ahsoka Tano retornando em The Mandalorian e foi conceituada por muita gente como uma Jedi cinza. Mas o que efetivamente quer dizer essa história de Jedi cinza? Eu não sei vocês, mas no vídeo de hoje eu vou explicar por que eu acho que Jedi cinza não existe. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e, para começar, vamos então comentar o conceito do Jedi cinza. O Jedi cinza seria aquele que caminha na linha tênue entre a luz e a escuridão. Esse conceito foi elaborado pelos próprios Jedi, assim como também pelos Sith. Eles podem ser dissidentes, podem ser rebeldes e eles não cedem ao lado sombrio, apesar de que eles também são considerados controversos para o lado da luz. Essa definição vem do Legends, do antigo universo expandido, e data das grandes guerras Sith na época da Velha República. Tem um outro conceito que diz que não é preciso ser Jedi para você ser um Jedi cinza. Um mero usuário da força que siga por esse caminho intermediário pode ser considerado Jedi cinza no Legends. Da mesma forma, o uso da força está equilibrado por parte aí dessa galera chamada Jedi cinza. Eles podem utilizar habilidades do lado da luz e, da mesma forma, podem utilizar também habilidades do lado sombrio, sem necessariamente cair para a escuridão. Assim como usuários únicos da força, o Legends também enquadrava ex-Jedi e Jedi que poderiam ser colocados aí como Jedi cinza. Do mesmo jeito, também haviam alguns grupos e organizações que no Legends eram considerados cinza. Esse panorama foi trazido pelo Theo do site Sociedade Jedi da União Star Wars, que eu deixo aqui embaixo o link para você ler depois, e foi uma excelente fonte para esse vídeo. Mas vamos continuar, vamos ver quem que o Legends considerava cinza naquela época, hein? Quais eram os personagens e os grupos que o Legends chamava de Jedi cinza? Nós temos, por exemplo, os místicos de voz do jogo Star Wars The Old Republic, o MMORPG. Outro que era chamado de cinza era o Jolee Bindo, que era um Jedi exilado que aparece no jogo Knights of the Old Republic. E se você leu as HQs de Star Wars Legacy, que também fazem parte do Legends, deve se lembrar dos Cavaleiros Imperiais da Ordem do Imperador Fel. E olha só, eles possuem sabres brancos, hein? Quem será que eles lembram? Eu não posso esquecer também de um Jedi membro da Ordem que foi considerado por muitos como cinza e foi chamado assim mesmo no próprio Legends, em quadrinhos do Legends, de cinzento. Vocês sabem de quem eu tô falando? Não. Alô, fã de Senhor dos Anéis, eu não estou falando do Gandalf. É claro que é ele, Qui-Gon Jinn. Seja como for, dá pra perceber o inevitável. Esse conceito de Jedi cinza no Legends era uma completa bagunça. Uma bagunça tão grande que aquele código lá do Jedi cinza, aquele que você deve ter lido por aí na internet, pois é, aquele código, ele não existe. É isso aí, ele não existe, é falso. Esse código aí que você já deve ter visto na internet foi criado por fãs e viralizou nos Tumblrs da vida, vez ou outra aparece nos TikToks. Não faz nem um pouquinho parte do Legends, muito menos do cânone de Star Wars. E falando no cânone, agora a gente vai transportar essa discussão pra lá. Vamos falar do canon de Star Wars e eu vou explicar um pouco pra vocês por que eu acho que esse conceito de Jedi cinza não funciona atualmente e também ele pode não existir. Então, se você tá gostando do vídeo ou tá mesmo interessado em descobrir o que eu vou falar por aqui e chegou agora no canal, eu convido você a se inscrever no Diário Rebelde. Inscreva-se e ative o sininho Jedi, porque eu tô postando sempre vídeo toda semana pra gente conversar sobre os desígnios da força. Vem comigo! Primeiro vamos listar alguns dos Jedi que alguns fãs consideram como cinzas no cânone atual de Star Wars. Temos aí, por exemplo, a Ahsoka Tano, que foi expulsa da Ordem Jedi e depois de ser readmitida, sendo provado que ela não cometeu crime nenhum, ela decide não entrar na Ordem mais uma vez e segue um caminho independente. O próprio Qui-Gon Jinn não era muito afeito lá ao Conselho
Conselho Jedi, ele tinha suas desavenças com o Alto Conselho, não curtia muito os dogmas e era um grande viciado em profecias. E ele é um dos mais claros exemplos aí de Jedi cinza que a gente pode ter no cânone de Star Wars. E chegando agora na festa, nós temos a Orla Jarene, que faz parte do grupo dos Wayseekers. Eles são um grupo de Jedi autorizados pelo Alto Conselho a não seguir os próprios dogmas da Ordem. Eles operam de forma independente ao Conselho Jedi. Então agora vamos analisar o coletivo dessa galera que parece Jedi cinza. A gente tem esses Jedi que procuram se afastar dos dogmas da Ordem. Primeiro ponto. Outro ponto é que eles seguem altruístas. Eles podem fazer concessões se necessário, mas são sempre focados e empáticos. Eles possuem empatia pelo próximo. E por eles fazerem concessões e não se prenderem aos dogmas, talvez se aproximar um pouquinho da escuridão, ou melhor, do que a Ordem Jedi acredita que é a escuridão, eles podem ser, sim, lembrados como Jedi cinza por alguns fãs, pela comunidade de Star Wars, que curte bastante trazer esse conceito à tona. Mas será que isso os faz Jedi cinza? É aqui, meu wing querido, minha wing querida, que eu quero dizer a vocês que não, isso não os faz Jedi cinza. Eles não são Jedi cinza. Na verdade, do meu ponto de vista, isso tudo os torna mais Jedi do que os próprios Jedi que a gente conhece na Ordem. Quer ver só? Eu vou explicar pra vocês. Na trilogia prequel, a gente é apresentado a uma Ordem Jedi na boca ali da sua decadência, com seus membros arrogantes, cegos, que procuram seguir sempre os seus dogmas e regras e ignorando completamente a vontade da força viva, da força cósmica. A gente vê nas prequels, e agora estamos vendo um pouquinho aí na Alta República, fica a dica aí pra vocês, que os Jedi do Conselho Jedi, da Ordem Jedi como um todo, estão muito presos no que eles acham da força, muito mais do que a força verdadeiramente é. Eles estão ali aprisionados literalmente na sua própria visão, que não necessariamente é a correta. No entanto, na altura da sua arrogância, eles acham que é. Então, vamos ver a Ahsoka, por exemplo. Como é que ela pode ser uma Jedi cinza se ela, na verdade, age de uma maneira melhor do que muitos Jedi? Mesmo banida da Ordem, sua reação com os clones que procuravam executar a Ordem 66 e assassiná-la foi de poupá-los. Ela quis deixá-los viver, mesmo que ela não fosse responsável pela morte deles e eventualmente acontecesse aquele cataclisma que a gente vê na 7ª temporada de Clone Wars. Ela não se sentia presente ali para assassinar os seus melhores amigos, aqueles que lutaram ao lado dela durante tanto tempo. Coisa que, se a gente for ver Obi-Wan e Yoda no final do episódio 3, né? Ahsoka não se rebaixou e manteve pé firme no que acreditava. Mais pra frente, nos anos de The Mandalorian, ela sequer negou para o Mando que ela não era Jedi, como ela tinha feito na época de Rebels com Darth Vader. Tudo bem que ali em Rebels eu acho que ela pode ter só dado uma na cara do Vader, sabe? Só pra finalizar ali a discussão e partirem pro sarrafo. Mas de todo modo, quando a gente encontra ela em The Mandalorian, ela não nega que é uma Jedi, ela dá dica pro Mando sobre Jedi, ela é chamada de Jedi pela galera da cidade, e ao mesmo tempo ela fala pro Mando procurar um antigo templo Jedi. Então, assim, você acha que eu tô sem noção nisso aí? Comente aqui embaixo. Vamos comentando, vá comentando à medida que eu vou falando aqui. E o que dizer de Qui-Gon? Qui-Gon sempre procurava ouvir os desígnios da força. Ele tinha várias rusgas com o Conselho Jedi e sequer topou entrar no Alto Conselho por conta dele não acreditar nos dogmas que estavam sendo impostos, dele ter essa discussão com o Alto Conselho. Hoje eu penso que se Qui-Gon talvez tivesse topado entrar, ele poderia ter tentado mudar o sistema por dentro, mas analisando o escopo aí, muito provavelmente Qui-Gon Jinn tomou a decisão correta, porque tudo que ele fez desencadeou os eventos que a gente acompanha na saga Skywalker, que muito provavelmente eram os desígnios da força e do George Lucas, mas vocês entenderam. E agora eu quero polemizar ainda mais e trazer Luke Skywalker das sequels. Você é maluco, é? Algumas pessoas o consideraram Jedi cinza na época do episódio 8, Os Últimos Jedi. Ao cortar a conexão com a força, ele fez várias autocríticas da Ordem Jedi, inclusive dos seus anos de ouro da trilogia prequel. Ele até mesmo renegou o seu título de Jedi ao admitir que os Jedi eram parte do problema que jogou a galáxia na escuridão. Mas ao ter seus olhos abertos por Rey, e diga-se de passagem, pelo espírito do Mestre Yoda, ele mudou, ele voltou e agiu como um Jedi maior do que todos os outros. Mesmo sabendo que se projetar a anos-luz de distância
poderia matá-lo, ele ganhou tempo para resistência, né? Não dava tempo dele puxar a X-Wing do mar e decolar. Ele ganhou tempo para a resistência escapar e com essa atitude ele se sacrificou e inspirou a galáxia como um todo. Isso era algo que eu tava de papo com o Marcelo do site Jedi Center e que eu cheguei à seguinte conclusão: se isso não é ser Jedi, eu realmente não sei o que é. Você não sabe, nem eu. E foi como disse Pablo Hidalgo num tweet sobre um Jedi cinza, né? Pablo Hidalgo, membro do Lucasfilm Story Group, da própria Lucasfilm da Disney. Olha só, não entendo esse negócio de Jedi cinza. Ou você é um Jedi, ou você não é. É como ser um vegetariano cinza que come carne. O que você acha? Você concorda comigo? Essa análise tá biruta? Essa análise faz sentido? Vamos conversar? Comente aí embaixo e diga a sua opinião sobre os Jedi cinza. Aproveite e deixe seu like no vídeo. E se você chegou agora no Diário Rebelde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, inscreva-se no canal e ative o sininho Jedi para receber as notificações da força. Obrigado, até a próxima e que a força esteja sempre com você.